Fala galera, como que vocês estão? Bom, espero que vocês estejam curtindo muito essa experiência de participar do Coffee Tom, que é o maior hackathon do café aqui no Brasil. E agora a gente vai para mais um treinamento, mais uma qualificação. Para isso eu vou compartilhar a minha tela com vocês, só um segundinho. Vou colocar em tela cheia. E agora nós vamos bater um papo sobre prototipação. E eu já coloquei um título bem sugestivo, teste suas ideias com um protótipo, porque o protótipo, assim, de forma muito resumida, ele vem justamente como uma forma, um meio da gente testar as nossas ideias antes da gente, de fato, construir um produto, construir um serviço, mas para a gente conseguir já recolher alguns feedbacks do público com relação ao que a gente tem imaginado, tem idealizado. E muitíssimo prazer, eu sou Ianca Bárbara, sou assessora de comunicação do Parque Tecnológico de Viçosa, Tecnoparque, faço parte da equipe do Avança Café e eu acredito que eu vou transformar o mundo através do desenvolvimento de pessoas e de negócios. Essa é uma das razões de eu trabalhar onde eu trabalho, de eu estar aqui ministrando esse treinamento para vocês e também de eu ter fundado a Muvuca, que é um projeto que utiliza a educação empática do processo de facilitação para protagonizar o processo de aprendizagem de diversas pessoas, né, das pessoas que a gente tem impactado, construindo pontes, né, conectando pessoas, conectando negócios e propagando a inovação. Hoje a gente já tem mais de 2.000 pessoas impactadas, contando todas as nossas formas de estar impactando, né? Não somente treinamentos, mas também YouTube, blog, e enfim, etc. E caso vocês tenham interesse em conhecer mais sobre a Muvuca, é só acessar @eu.muvuca lá no Instagram. E aí, de lá, vocês conseguem acessar as demais plataformas da Muvuca. Mas agora vamos começar o treinamento. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa mente é o que é o protótipo. Muita gente confunde o conceito de protótipo com alguns outros conceitos que eu vou trazer ao longo desse treinamento, mas aqui eu já quero que vocês visualizem que protótipo é uma das versões da solução que você vai estar trazendo para o mercado, e na verdade uma versão simulada, ela não é uma versão final, ela não é o meu produto final, ela é uma simulação, uma representação, com o objetivo de validar a minha ideia, com o objetivo de eu ter algo para poder coletar feedbacks de pessoas de interesse, sejam os meus potenciais clientes, sejam pessoas que vão estar prestando assessorias, mentorias e etc. Então, é mais uma possibilidade visual da gente conseguir apresentar a nossa ideia para outra pessoa e não um produto propriamente dito. E o protótipo, ele vem normalmente para cumprir três possíveis... perdi a palavra, gente, mil perdões, mas três possíveis necessidades da pessoa que está desenvolvendo o protótipo. Uma dessas necessidades é função, quando a pessoa ela precisa verificar se o produto, se a ideia que ela está tendo, ela de fato soluciona o problema do potencial cliente, do público-alvo. Então, vai ter um protótipo, a pessoa vai criar um protótipo cujo principal objetivo dele é validar a função, verificar se a função daquilo realmente é compatível com as necessidades do meu público-alvo. A gente também tem uma categoria, digamos assim, focada na sensação, na experiência do usuário, né? Vou desenvolver um protótipo para verificar o quanto o meu usuário se conecta com aquilo, se satisfaz as expectativas dele, não somente se soluciona a dor, né? Aqui é muito pensando no emocional, nas sensações. E implementação, aqui é mais focado na viabilidade de fato, da gente pensar, da gente avaliar se aquela ideia, se o meu futuro produto, ele tem condições de fato ser inserido dentro do mercado. Então, as duas primeiras possibilidades, né, que a gente tem
O foco é, de fato, no potencial cliente, no público-alvo, e a terceira, embora, assim, no fim também seja focada nele, né, mas a gente pensa mais em questões mercadológicas. E também existe protótipos que vai buscar validar, né, coletar dados para essas três categorias diferentes. E essas três categorias diferentes, que na verdade, assim, se a gente for vou voltar um slide só para reforçar. São três categorias que a gente pode, de objetivos, digamos assim, né? Eu posso estar querendo validar a função da minha ideia, a sensação que o meu potencial cliente vai ter com aquela minha ideia, ou se ela tem viabilidade de mercado, mas também a gente pode considerar que temos uma quarta, que é a integração desses três objetivos, porque eu posso sim criar um protótipo que ele, ao mesmo tempo, ele vai tentar validar a função, a sensação e a implementação. E normalmente acaba se tornando um tipo bem especial de protótipo que eu vou falar lá no finalzinho com vocês. Mas esses 4 objetivos que eu tenho por trás do desenvolvimento de um protótipo, ele pode ser estruturado, convertido em 3 tipos de protótipos. Protótipos de baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade. Parece uma coisa muito óbvia, né? Porque, assim, obviamente, eu vou ter protótipos que eles são mais fiéis ao meu produto final e protótipos que são menos fiéis. Isso é óbvio. Mas é aquele negócio, né? O óbvio precisa ser dito. E é um óbvio que existe tanta necessidade de se falar que acabou sendo catalogado como categorias diferentes. Protótipos de baixa fidelidade são protótipos que não são muito inovadores, que eu não preciso verificar se atendem se solucionam a dor do meu potencial cliente. Então, não vai ser um tipo de protótipo que eu consigo validar a função dele, se ele está de fato solucionando a dor que ele precisa solucionar. São protótipos que eu penso muito mais na experiência do usuário. Por exemplo, se o usuário dar um exemplo mais, assim, mais ou menos prático, né? Vamos supor que eu comprei um carro e eu quero que o meu carro ele tenha uma pintura personalizada. Daí eu vou levar, na verdade, eu vou entrar em contato com uma oficina que faz esse tipo de trabalho e não existe, não é uma coisa inovadora, ele não vai criar uma coisa nova. E também é só uma pintura, digamos assim, né? Então, qual o protótipo que ele vai fazer? Talvez ele vai fazer um desenho, talvez ele vai fazer uma arte, uma peça, um design lá e vai me mostrar para eu conseguir verificar se aquilo atende ou não as minhas expectativas. Não é uma dor, de fato, que ele vai estar avaliando, né? Não é a solução de uma dor que ele vai estar avaliando. E sim a satisfação que eu estou tendo com a possível solução que ele está me dando. Então, é um protótipo de baixa fidelidade, porque aquilo não é uma pintura, não está sendo feita na carroceria do carro, mas cumpre com o objetivo da pessoa lá da oficina, que é conseguir me mostrar o que ele está pretendendo fazer, né, o protótipo do trabalho dele, e avaliar se aquilo atende às minhas expectativas, se ele vai conseguir oferecer uma boa experiência do usuário. E aí, quando eu penso em protótipos de média fidelidade, a gente começa a pensar em protótipos que já podem estar validando alguma função. A gente já pode pensar, por exemplo, vamos supor que eu quero, sim, vamos supor que eu estou num grupo, numa organização estudantil que trabalha construindo um piloto de um avião, de uma aeronave pequena, não pilotável, né? Eu não sei nem o termo, mas enfim. E qual que seria o meu protótipo de média fidelidade? Seria um modelo físico, mais ou menos no tamanho que eu desejo, mas que talvez não voe. Talvez ele não tenha um aparato mecânico que vá permitir com que ele tenha o desempenho enquanto aeronave, mas vai ser uma representação física compatível com o tamanho, e aí eu já consigo ter uma coisa mais palpável. E quando eu penso num protótipo de alta fidelidade, perdão, eu estou pensando em uma coisa que já seja funcional, que já funcione. Por exemplo,
Sempre que a gente observa alguma notícia falando de alguma empresa que está desenvolvendo um carro, por exemplo, um carro que não precisa de um motorista, né? Ele é autopilotável, a gente costuma ler que por exemplo, a Tesla está fazendo um protótipo de carro e não está com um carro, de fato. Por quê? É um carro que não precisa de um piloto, que funciona, mas que ainda está em fase de teste, não é vendido. É um protótipo, mas é um protótipo de alta fidelidade. Quando a gente pensa que a gente está lá no início do nosso processo de desenvolvimento de um produto, de um negócio, de um serviço, a gente tem que ter claro na nossa mente que a gente não vai ter um monte de recursos para estar investindo em um protótipo muito bem elaborado. Então, normalmente, o que a gente observa no início da jornada empreendedora, os empreendedores utilizando protótipos de baixa fidelidade, e à medida que eles vão caminhando por essa jornada, eles vão aumentando o nível de fidelidade do protótipo deles. Isso vai variar de acordo com o setor, porque igual o exemplo que eu dei da pintura, do design diferente que eu quero fazer no meu carro, o cara da oficina é super profissional, muito tempo no mercado, mas ele não vai construir uma réplica do meu carro para pintar e para eu poder validar. Ele vai fazer uma arte, um desenho, alguma coisa nesse sentido. Então, varia de setor para setor, varia de acordo com a tecnologia que está envolvida, mas de forma geral, sendo bem assim generalista, o que a gente observa protótipos de baixa fidelidade no início da jornada empreendedora, e à medida que eu vou encaminhando, né, vou caminhando mesmo ao longo da jornada empreendedora, eu vou aumentando o nível de fidelidade do meu protótipo. E aqui eu trouxe uma série de exemplos, né, que são protótipos todos de baixa fidelidade, mas vocês vão notar alguma diferença, uma diferença entre eles. Aqui a gente tem uma representação de uma cadeira feita em desenho, possivelmente à mão. Eu tentei, pelo menos, buscar um que seja feito à mão. Eu até poderia colocar um desenho meu, mas eu não queria exibir a minha falta de dotes artísticos. Optei por essa representação que eu achei na internet. Mas aqui a gente tem um desenho de uma cadeira. Aqui a gente também tem uma cadeira muito mais assim elaborada, e ela é feita em eu não sei exatamente qual software em específico essa cadeira foi feita, mas é uma classe de softwares, digamos assim, que são chamados softwares de CAD. Não lembro exatamente o que significa a sigla, mas é mais ou menos um desenho computadorizado. Desculpa quem sabe o significado da sigla se eu estiver falando besteira, mas até onde eu sei é mais ou menos isso. E aqui, mais uma vez, eu tenho uma representação de uma cadeira, mas aqui ela já foi feita por alguma ferramenta de design, uma ferramenta mais voltada para, por exemplo, a construção de identidades visuais, de marketing. Assim, vou direto ao ponto, né? Tô falando de um Photoshop, de um Illustrator, de alguma coisa nesse sentido. As 3 cadeiras são representações, as 3 cadeiras não têm função, não tem como você sentar em cima de um desenho, e as 3 têm baixa fidelidade por causa disso. Não é uma réplica, não é um banquinho, por exemplo, que vai poder permitir que avalie a altura adequada que tem que ficar, o lugar de sentar, para pessoas altura X e Y. Enfim, aqui o único objetivo é que o usuário ou o potencial cliente consiga verificar a identidade visual, digamos assim, da cadeira. Ou o modelo, aqui a gente tem um modelo, aqui outro, enfim. E por que eu trouxe esses 3 exemplos? Os 3 protótipos de baixa fidelidade, mas um desenho à mão, outro software de CAD e outro software de design. Porque a gente tem ferramentas diferentes para fazer os nossos protótipos. E protótipos, tanto de alta fidelidade, média fidelidade, baixa fidelidade, ele vai sim utilizar de ferramentas similares. O que define a fidelidade de um protótipo não é o tipo de ferramenta que está sendo utilizada, mas sim o que a gente vai fazer com essa ferramenta. Aqui eu trouxe as 3 principais ferramentas que são utilizadas principalmente em eventos como esse, como o Hackathon, ou então um programa de aceleração um pouco mais curto, que é material de papelaria.
Softwares de CAD, que é aquilo que eu falei, né? Que se eu não me engano, é desenho computadorizado. Mil perdões se eu estiver falando algo errôneo. E software de design e animação também é muito utilizado para a construção de protótipos. A gente consegue, sim, exemplos de protótipos que utilizam de outras coisas, principalmente protótipos que são réplicas, né? Eu tenho um carro e aí eu vou fazer, antes de eu construir o carro, eu vou fazer um protótipo, que é uma réplica, mas sem funcionalidade, ele não anda. Então eu estou utilizando, não é um material de papelaria, de fato, peças físicas que estão constituindo eu falei carroceria agora há pouco, mas eu também não sei se é o termo certo, mas enfim, que estão construindo aquela parte de fora do carro, mas que não permitem que tenha função. Então, assim, eu utilizo materiais muito diferentes, o que eu tenho à disposição, de acordo com o recurso que eu tenho, com a necessidade que eu tenho, com o tempo que eu tenho. E eu consigo fazer protótipos de baixa até alta fidelidade utilizando esses materiais. Óbvio, varia com o setor, varia com a necessidade, mas de forma geral, o que define a fidelidade de um protótipo não é a ferramenta que eu vou estar utilizando. Não é o tipo de ferramenta, digamos assim, né? Porque, é claro, se eu quero fazer um protótipo de alta fidelidade, se eu quero fazer um protótipo de um carro movido a energia solar, por exemplo, eu vou precisar de um investimento gigantesco para fazer um protótipo de alta fidelidade. Mas aqui, assim, a gente está pensando na média, o que a gente normalmente observa nesse tipo de evento, que normalmente são soluções que vão para o lado da tecnologia da informação, né, do TI, da programação. Então, a gente está pensando em protótipos um pouco mais simples de se fazer com poucos recursos. E uma coisa que eu gostaria muito de deixar clara para vocês é que existe uma diferença entre protótipo e MVP. Todo mínimo produto viável, que é o MVP, é um protótipo, mas nem todo protótipo é um mínimo produto viável. Por quê? Quando eu falo de mínimo produto viável, é um produto que eu já consigo colocar no mercado. Não necessariamente eu vou cobrar por aquele produto, mas eu já consigo colocar no mercado, eu já consigo pelo menos distribuir. E protótipo não. E aí, mais do que, né, falar sobre essa diferenciação, eu quero mostrar para vocês de fato a diferença de um protótipo para um MVP, para um produto final. Aqui eu tenho 3 exemplos de donuts. O primeiro é uma representação gráfica, é um protótipo. Vamos supor que o meu sonho é abrir uma padaria e o principal produto dessa padaria vai ser donuts coloridos, digamos assim. E aí eu idealizei esse protótipo e comecei a fazer minha pesquisa de mercado, tentando buscar avaliar se as pessoas elas teriam interesse em um donut nesse sentido, né? Com uma cobertura colorida, com confetes. Vou avaliar a opinião do público com relação a isso. E aí, vamos supor que o público aprovou. O que eu vou fazer? Eu preciso avaliar o sabor agora, se o pessoal vai gostar da minha receita. E daí eu vou fazer um donut com pouco recurso. Não consigo fazer uma calda, uma cobertura colorida, tem muito pouco confetes, mas aqui o que mais está importando para mim é se o pessoal vai aprovar o sabor da massa. E aí, esse vai ser o meu mínimo produto viável. Pode ser que eu venda ele assim mesmo, por um preço mais barato, para avaliar a opinião do público, mas também pode ser que eu monte um ponto de distribuição, por exemplo, em algum lugar estratégico, para fazer a distribuição, coletar o feedback das pessoas de acordo com o que elas acham no gosto da massa do meu donut. E no fim, eu consegui, através dessa evolução, digamos assim, de prototipação, até chegar no mínimo produto viável, consegui coletar feedbacks e cheguei na minha receita final com o meu visual final. Então aqui eu estou pensando tanto na função, quanto na implementação, quanto na sensação. Já validei esses 3 objetivos, digamos assim, né? Chega no meu produto final. Esse produto final, em termos visuais, ele é idêntico ao meu protótipo, porque o meu protótipo, ele foi muito fidedigno à imagem, né, que eu queria que o meu donut tivesse, e
o meu produto final é um aperfeiçoamento do meu MVP. Porque a receita ela foi aperfeiçoada de acordo com o feedback das pessoas. E é justamente por isso que eu falo que o MVP, ele é um protótipo. Ele não é o meu produto final. Então, se não é o meu produto final, necessariamente é um protótipo. Mas eu tenho protótipos que não são MVP. Eles não são um mínimo produto viável. Um desenho não é um mínimo produto viável. Agora, um donut que eu posso comer, mesmo que ele não tenha as características do meu produto final, é um mínimo produto viável. Digamos que assim, a condição mínima que eu preciso ter para ou comercializar a um preço inferior ou pelo menos distribuir para coletar feedbacks. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vou pedir agora para vocês abrirem o navegador de vocês, digitarem bit.ly/avancamuvuca. Abre o navegador, bit.ly/avancamuvuca. E vou deixar os meus contatos. Caso fique alguma dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail eu.muvuca@gmail.com. Pode entrar em contato lá no Instagram, né, @eu.muvuca, ou pelos meus contatos pessoais. Tenho certeza que o pessoal da organização também está à disposição para sanar todas as dúvidas de vocês. Precisando, pode recorrer a eles. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês abrirem o navegador de vocês, digitarem bit.ly/avancamuvuca. É muito importante para mim entender se vocês curtiram esse treinamento, se não, para eu conseguir estruturar mesmo um processo de melhoria contínua nos meus treinamentos. E já vou adiantar, é só uma perguntinha para marcar de 1 a 10, gente. Então, assim, menos de 1 minuto, 30 segundinhos. Você abre, marca e pronto, já me ajudou. Espero que eu tenha conseguido contribuir para o desenvolvimento de vocês no que diz respeito a formas de se validar, de se construir uma simulação do seu produto, do produto de vocês, para que vocês consigam dar continuidade à participação de vocês aqui no Coffee Tom. Muitíssimo obrigada, a gente se vê por aí. Beijo e boa sorte para todos.